Está começando o programa que fortalece sua fé com palavras de esperança e amor. Este é o programa Respostas para a Vida, da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. Fique conosco. Bom dia, queridos e queridas ouvintes do programa Respostas para a Vida. É uma alegria adentrar ao seu lar nesta manhã pela Rádio Educadora e também pelo nosso canal do YouTube. Hoje sou eu, José Carlos Tente, e nossa amiga Dagma. Bom dia! Que estaremos trazendo uma mensagem de Deus para você. Saúdo você com as senhas diárias previstas para essa manhã. Salmo capítulo 138, versículo 7. Senhor, se ando em meio à angústia, Tu me refazes a vida. João capítulo 16, versículo 33. Jesus Cristo diz: No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Mesmo em meio às tribulações e aos desafios, podemos confiar que não estamos sozinhos. A presença de Deus nos fortalece e nos guarda, mesmo quando tudo ao redor parece difícil. Em Cristo temos paz verdadeira, que não é ausência de dificuldade, mas coragem e segurança em meio a elas. Ele venceu o mundo e caminha conosco, sustentando-nos com sua mão fiel. Ouçamos um louvor musical. Eu quero fazer um convite a todos vocês que têm o desejo de viver mais perto de Deus, assim como eu. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando cris meu Deus, de ti, meu Deus, de ti. Aleluia. Oh, glória. Querido e querido ouvinte, hoje nós vamos meditar sobre o Evangelho de João, do capítulo 13, os versículos de 1 até o 20. E eu vou fazer a leitura agora do 1 até o 11. Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora,
de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: Nem todos estáis limpos. Querido ouvinte, Jesus, nessa passagem, ele se concentra em uma conversa particular com os seus discípulos, com os seus amigos mais próximos. Assim, através desse texto, nós temos um relato do que aconteceu entre ele e os seus discípulos naquela noite. Ele, Jesus, lavou o pé dos seus discípulos. Jesus e os seus discípulos, eles estavam jantando naquele momento. E Jesus, vamos imaginar, levantou-se, tirou a sua capa, amarrou uma toalha na cintura e Jesus sabia, ele tinha conhecimento que ele seria traído por um dos seus discípulos, também seria negado por outro e também abandonado por todos. Assim mesmo, ele agora mostra a extensão total do seu amor, mesmo sabendo de todas essas coisas, mas ele se mostra humilde, ele mostra o seu verdadeiro amor. Deus, ele nos conhece completamente, assim como Jesus conhecia os seus discípulos. Estes versículos nos contam o que Jesus disse aos seus discípulos na noite anterior à sua morte, tendo apenas os discípulos naquele momento como a sua audiência. Jesus, ele dá as instruções finais para prepará-los para a sua morte e a sua ressurreição. Jesus sabia o que viria para frente e queria preparar os seus discípulos. E resolveu fazer isso através de uma sessão bem solene. Ele escolheu lavar os pés dos seus discípulos e, desse modo, ele estabeleceu um exemplo. Isso, a partir daquele momento, mudaria a vida de todos os seus discípulos para sempre. Jesus, vamos imaginar esta cena. Ele levantou, ele tirou a sua capa, amarrou uma toalha na cintura. E Jesus, ele foi o servo modelo. Ele mostrou a sua atitude de servo aos seus discípulos. Lavar os pés naquela época era um trabalho para um servo doméstico. As pessoas chegavam nas casas com os pés empoeirados. Então, o servo ou escravo
da casa, ele era acostumado a lavar os pés, né, desses convidados que chegavam. E Jesus, ele amarrou a toalha em sua cintura e, como um escravo mais humilde fazia, ele lavou e ele enxugou os pés dos seus discípulos. Você também está disposto a seguir o exemplo de Jesus? Por outro lado, lavar os pés era algo que as esposas também faziam pelos seus maridos, os filhos faziam para os seus pais e os discípulos pelos seus mestres. Pode-se dizer que havia um certo grau de intimidade nesses casos, quando era família, né? Pais, filhos, mestres, discípulos. Diferente de quando escravos, os gentios, lavavam os pés das pessoas convidadas. No caso de Jesus, o papel foi invertido com os discípulos, né? Na verdade, seria os discípulos para lavarem os pés de Jesus e não o contrário, como estava acontecendo. O lavar de Jesus dos pés dos seus discípulos é um símbolo de grande humildade. Se nós desejamos o amor de Deus e das pessoas também, nós precisamos ser humildes, pois um coração orgulhoso não ama senão a si mesmo. Imagine-se sendo Pedro, né, Zé? Isso. Imagina sendo Pedro, observando as atitudes de Jesus ali naquele momento. Lavar os pés, imagina, dos seus discípulos, lavar os pés uns dos outros e cada vez mais se aproximando de Pedro. Imagina a confusão na cabeça do Pedro. Ver o seu mestre agindo como um escravo deve ter confundido muito ele, né? Bom, ele ainda não tinha entendido o ensinamento de Jesus. Jesus estava querendo ensinar algo importante para eles, mas eles não estavam compreendendo, né? Que para ser um líder, uma pessoa também precisa ser servo. Vamos refletir. Como você, como nós, tratamos os nossos subordinados, né? Nesse mundo tão conturbado, com tantas correrias do dia a dia, o celular que não deixa a gente em paz também, né? Como que nós tratamos os nossos filhos, o nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso marido, né? As pessoas que são subordinadas a nós, como que é o nosso tratamento? Para Pedro, teria sido mais apropriado se um dos discípulos lavasse os pés de Jesus. Não é verdade? Isso mesmo. Na resposta do Pedro, o que nós vemos? Nós vemos o orgulho, né? Ele, como ser humano, tinha uma vontade própria, orgulho, que estão muito próximos ao nosso pecado, né? Jesus mostrou com essa atitude o verdadeiro amor através de seu ministério e o praticou até o último instante. Ele nunca retirou a sua amorosa bondade, apesar de existirem pessoas que não acreditavam no seu ministério. De tudo que ele fazia, ainda havia pessoas que não acreditavam nele. Ele não deixou de lado seus amigos, mas ele permaneceu com eles, mesmo sabendo que ele seria traído, que ele seria negado, que ele seria abandonado. Mas Jesus cuidou dos seus discípulos até o final. E na crucificação de Jesus, nós vemos a última revelação desse amor em sua extensão total. De fato, todo o Evangelho de João, ele põe em evidência o amor incondicional. Jesus não coloca uma condição para o seu amor, mas o seu amor é incondicional.
O amor de Deus também, ele não é estático, né? Ele não é centrado em si. Ele atinge outras pessoas e traz para si. É Deus que estabelece o modelo do amor verdadeiro e a base para todos os relacionamentos de amor. Quando você realmente, verdadeiramente ama alguém, você tem o desejo de dar-se incondicionalmente, a ponto de se sacrificar. Deus pagou muito caro pela vida do seu filho, o preço mais alto que ele poderia pagar. Jesus, ele aceitou o nosso castigo. Ele pagou um preço pelos nossos pecados. Não foi barato, não foi pouca coisa, né? Foi muito sofrimento. Ele ofereceu a vida, uma vida nova que ele comprou para nós também. Quando nós compartilhamos o evangelho com os outros, o nosso amor deve ser compartilhado como o amor de Jesus. Um amor que vai assim se abdigar do próprio conforto e da segurança, a fim de que outros possam receber o verdadeiro amor. O verdadeiro amor de Deus. Pedro, ele perguntou: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu então: você agora não entende o que estou fazendo, mas vai entender um dia, vai entender mais tarde. Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Jesus responde: se eu não lavar, você não será mais o meu discípulo. Nossa, foi um choque, né? Para Pedro. Então, Pedro responde assim: não lave somente os meus pés, mas lave também as minhas mãos, cabeça. Aí, se Pedro vai compartilhar com Jesus a vida eterna, se nós vamos compartilhar a vida eterna que vem através da fé em Jesus, então ele e nós precisamos ser lavados por Jesus. Nós todos precisamos ser lavados por seu sangue purificador, se quisermos viver com ele algum dia. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Por isso, ele disse: nem todos estão limpos. Ele estava se referindo a Judas, né? Bom, agora eu vou continuar a leitura do capítulo 12 ao versículo 20. Uma lição de humildade. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou-se contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Muito bem. Depois que Jesus terminou de lavar os pés dos discípulos, ele pôs a sua capa, voltou ao seu lugar na mesa, perguntando: vocês entenderam o que eu fiz? Fala isso no versículo 12. Jesus
não lavou os pés dos seus discípulos apenas para que eles fossem bonzinhos uns para com os outros. Não foi essa a intenção de Jesus. O objetivo maior era ampliar a sua missão na terra. Então, a missão dos discípulos aqui na terra, depois da sua partida. Esses homens deveriam viver no mundo servindo uns aos outros e levando a mensagem da salvação. Este é um ato de verdadeira humildade. Os discípulos reconheceram Jesus como Mestre e Senhor, e Jesus o confirma como parte da sua identidade. Realmente, eu sou Mestre e Senhor. A humildade que Jesus está mostrando aqui não é uma falsa humildade, está fundamentada na verdade. Enquanto os discípulos estavam pensando neste acontecimento, Jesus disse: agora que eu, o seu Mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei a vocês o exemplo para que vocês façam o que eu fiz por vocês. O que Jesus tinha na mente? Jesus não disse para fazer o que ele estava fazendo, mas como ele estava fazendo. É isso que nós devemos entender. Todos os crentes, todas as pessoas que acreditam em Jesus Cristo devem revelar o amor de Deus através de servir um ao outro, independentemente de sua posição ou do seu status na vida. Você, caro ouvinte, todos nós, podemos ter uma posição de renomada liderança na sociedade, na igreja, mas o exercício da liderança deve seguir este modelo, um modelo de servir. Se Jesus assumiu o papel de servo e ele é o nosso Senhor e o nosso Mestre, então nós que professamos ser seus servos devemos fazer o mesmo. Jesus acrescenta: eu afirmo que o empregado não é superior ao patrão, nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o enviou. Isso nos lembra de que nós estamos em uma missão. Jesus instruiu os seus discípulos a ir por todo o mundo, testemunhando as pessoas de todas as nações. Deus tem um trabalho importante para nós fazermos também, mas precisamos fazê-lo pelo poder do Espírito Santo. Jesus é o enviado do Pai e os discípulos, juntos aos demais crentes, são enviados por Jesus. Em outras palavras, como Jesus foi submisso à vontade do Pai, assim também nós precisamos sermos submissos à autoridade de Jesus. O modelo de vida exemplificado no lava-pés é o amor incondicional e a humildade. É isso que Jesus quis mostrar. Como cristãos, nós temos que ser como Cristo. Ele quer que nos coloquemos os outros à frente, à nossa frente, coloquemos as necessidades das pessoas para podermos ajudar as pessoas também, para tomarmos iniciativas de ajudar, de colaborar, de orar por pessoas também, Executar pequenos atos anonimamente, começar o dia pensando nas pessoas, no bem-estar das pessoas e, acima de tudo, não deixar que nada atrapalhe o nosso relacionamento com Deus. Jesus concluiu dizendo: agora vocês conhecem esta verdade e, se a praticarem, serão felizes. Que o Espírito Santo nos ensine a ver, a sentir e identificar a verdadeira humildade. Amém. Ouçamos um louvor musical.
sobre graça recebi, e da plenitude renasci, quando há de Deus, logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci, quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Chegamos ao final do nosso programa Respostas para a Vida. Quero te convidar para curtir esse vídeo e também para nos seguir em nossas redes sociais. Nosso Instagram, IECLB Limeira, e a nossa página no Facebook, Luteranos Limeira. Em nossas redes sociais você encontra mensagens diárias preparadas para o nosso aprendizado na fé. Te convido também para conhecer a nossa comunidade. Ela fica na Rua Boa Vista, número 36, no bairro Boa Vista. Você sinta-se convidado para estar conosco nos cultos. E nos cultos também nós temos o culto infantil para as crianças. É no mesmo horário do culto, às 9 horas, todo domingo. Você é bem-vindo entre todos nós. Te agradeço por esta manhã, que o Espírito Santo nos capacite a sermos verdadeiramente humildes, como Jesus nos ensinou. Uma abençoada semana e até o próximo programa Respostas para a Vida.